Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Rodrigues e hoje eu vim aqui falar sobre livros. Yeah! Sou a Fernanda Rodrigues em companhia da Poesia e da Camomila, que estão aqui todas preguiçosinhas nessa tarde meio chuvosa aqui em São Paulo. Pois bem, hoje eu vim mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz. Em setembro eu fiz aniversário e eu fui passar o meu aniversário lá em Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, é uma cidade que eu gosto muito. E eu trouxe alguns livros de Buenos Aires, então eu queria mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Eu fiz uma colinha, gente, porque eu queria trazer as informações dos livros pra vocês. Então se vocês me virem olhando pra cá, é a minha colinha. Pra começar, vou falar do Diário de la Dispersión, da Rosario Blefari. Esse livro eu conheci quando eu fiz uma disciplina como aluna especial no mestrado da Unifesp, no mestrado de letras. Os professores apresentaram o começo desse livro e eu fiquei muito curiosa. Então eu saí daqui de São Paulo na missão de encontrar o livro, porque eu queria ler o livro inteiro, e eu procurei aqui no Brasil, e eu não achava o livro no Brasil. E eu fiquei muito feliz, porque eu tinha lido o começo do livro, mas eu não tinha ido atrás do trabalho da Rosario. E aí depois eu descobri que ela tem uma característica que é comum às escritoras que eu gosto, que é ser uma escritora que também é artista em outras áreas. Então a Rosario, ela, além de escritora, ela era cantora, musicista, atriz, e aqui nesse livro ela conta o processo criativo dela, desenvolvendo várias artes, escrevendo peças musicais, fazendo artesanato, enfim. E esse livro, ele marca também, talvez uma despedida, por dizer assim, porque ela faleceu em 2020 e esse livro começa com ela escrevendo o primeiro dia do diário, é uma segunda-feira, 30 de dezembro de 2019, e aí depois vai para 2020. Então ela narra um pouco desses últimos dias dela, vamos dizer assim, porque ela sabia que ela estava doente, ela teve um câncer, pelo que eu pesquisei na internet, leucemia. Então foi um registro que ela deixou pra gente. Esse livro eu comprei ele pelo Mercado Livre, lá em Buenos Aires. Mandei entregar lá na casa da Ayumi, a Ayumi me deu essa ajuda. Ayumi, beijo pra você, obrigada de novo. E ele veio dessa livraria aqui que se chama Libros del Buen Leer. Não sei se dá pra ver, veio com esse marcadorzinho. A arroba deles é Del Buen Leer e no Instagram, então se vocês quiserem conferir, é uma loja de livros físicos, mas a loja é virtual. Então esse foi o primeiro livro. Passei ele na frente de todos os outros livros. Eu terminei de ler o livro que eu levei na viagem e aí passei ele na frente de todos os livros que eu tinha pra ler. Já estou na metade, como vocês podem ver. E ele tá todo marcadinho, porque também tem uma coisa muito legal nesse livro, que ela traz muitas referências. Então ela traz referências de música, de teatro, de artigos sobre literatura. Então aí eu também vou lendo e vou marcando. Ela estava fazendo um trabalho sobre a poeta Olga Orozco, que estava fazendo 100 anos. Então ela também cita muitos trabalhos da Olga, que ela musicou vários poemas dessa poeta. Mas é bem interessante, ela traz muitas referências aqui, então isso é uma coisa bem legal, assim, pra gente ver nos livros da Rosario. Já encomendei mais um, que se chama Diário del Dinero, se eu não me engano. Ela até falou aqui, cadê? Um segundo que ela falou, Diário del Dinero. Que ela fala aqui, né? Como lectora, sempre me interessaram e yo misma estou esperando que salga de la imprensa uno próprio. Se chama Diário del Dinero e lo edita Mansalva. Mansalva é a editora que publicou os livros dela. Então esse foi o primeiro. Aí um dia eu estava andando pela Avenida Corrientes e eu entrei numa livraria chamada Sudeste Libros. E ali tinha uma plaquinha que me chamou muito a atenção, que era 3 livros de poesia por 10.000 pesos. Então, eu escolhi 3 livros de poesia.
O primeiro que eu escolhi foi do Octavio Paz. O Octavio Paz é um poeta mexicano e eu nunca li nada do... Na verdade, eu nunca li nada dos 3 autores, são 3 homens. Nunca tinha lido nada dele e eu sei que ele é bem famoso, então eu falei, levarei. Como eu escolhi, os livros eles estavam no plástico, né? Eles estavam shrinkados. Então eu olhei o que estava na contracapa. E aqui diz: quiso cantar, cantar para olvidar, su vida verdadeira de mentiras, e recordar su mentirosa vida de verdades. Então, são poemas, pelo que eu entendi aqui, porque, gente, dentro desses livros eu abri para ver se tinha alguma informação, tem uma apresentação, no caso desse aqui, e aí são poemas. Porque a apresentação começa assim, a obra do mexicano Octavio Paz, e aí a data que ele viveu, né, 1914 a 1998. Então aqui tem toda a obra dele. Aí o segundo que me chamou a atenção foi do Federico García Lorca, que é um escritor espanhol. E aqui também só tem um trecho de um poema que diz assim: yo me enamoré del aire de una mujer. Como una mujer es el aire, en el aire me quedé. Tengo celos del aire que dá en tu cara. E se el aire fuera un hombre, yo lo matara. E aí eu fiquei curiosa. Então também é da mesma coleção. Esse aqui, eu acho que era esse. Não, é o do Alberti, que tá com a folhinha já querendo amarelar. Eu acho que ele estava lá há muito tempo. Eu resgatei esses livros lá da Sudeste Livros, que é uma livraria barra sebo. E o terceiro foi do Rafael Alberti. Oi, gente, aqui é a Fê do futuro. Estou me intrometendo na edição do vídeo da Fê do passado, porque eu falei o vídeo inteiro Alberti, mas na verdade é Alberti. Rafael Alberti. Faz mais de 20 anos que eu não estudo formalmente espanhol. Fiz uma formação quando eu era adolescente e falo espanhol esporadicamente com os meus amigos peruanos e quando eu vou para a Argentina. Então, às vezes, soa portunhol como foi agora. Né? Estamos melhorando isso. Trazer 5 livros de Buenos Aires é uma tentativa de dar uma relembrada nas coisas. Enfim, o nome do autor é Rafael Alberti. Não Alberti, Alberti. Estava até olhando aqui no YouTube para ter certeza. Então, desconsiderem o acento no i que eu coloquei sem querer. Né? Daqui a pouco o próprio Rafael vai querer vir puxar meu pé, porque eu falei o nome dele errado. Desconsiderem isso daí. E seguimos com o vídeo, tá bom? Beijos. Aqui também é um poeta espanhol. E aqui na contracapa o poema diz: se mi voz muriera en tierra, levadla al nível del mar e dejadla en la ribera. Levadla al nível del mar e nombradla capitana de um blanco barril de guerra. Então, Alberti. E aí esses 3 foram 10 mil pesos, que dá algo em torno de 40 reais, mais ou menos, algo assim. Por fim, sempre que eu vou a Buenos Aires, eu trago alguma coisa da livraria El Ateneu Grande Splendid, que fica lá na Avenida Santa Fé. Aquela livraria famosa que é dentro, num espaço onde foi um teatro, todo mundo que vai visita, ponto turístico e tal. Das primeiras vezes que eu fui, das 2 primeiras, que foi quando eu consegui ir lá, porque na terceira vez eu só passei um final de semana, foi rapidinho, eu não fui. Mas as 2 primeiras eu trouxe CDs. E isso é uma coisa que eu gosto muito de Buenos Aires, né? Que Buenos Aires é uma cidade meio analógica ainda. Você vê muitas bancas de jornal, com jornal vendendo e revistas, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, as bancas de jornal viraram quase uma lojinha, um quiosque que vende muitas outras coisas e quase não vende jornais, né? E eles têm as áreas de CDs ainda em todas as livrarias. Eu fui em outras filiais da El Ateneu e tinha, então eu gosto muito dessas coisas. E aí de lá eu trouxe, tá até fechado, gente, porque o moço colocou no saquinho e eu trouxe assim mesmo. Vou abrir aqui agora. Rasguei o saquinho. Poesia completa de Alejandra Pizarnik. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia trazer um livro dela ou se eu ia trazer o Poesia Completa do Julio Cortázar, porque, pelo que eu entendi,
do que eu vi lá, né? O livro estava em destaque na livraria e tal. A poesia completa do Cortázar é a primeira vez que reúnem todos os poemas dele e tava um furor, assim, todo mundo comprando e os vendedores, se você passava, você ouvia os vendedores falando desse livro e tal. Mas eu já tinha comprado livros de 3 homens, né? Então, aí eu falei, vou levar mais uma mulher. E eu também nunca li a Alejandra. Ela é uma poeta argentina, é uma poeta famosa. E aqui tá a poesia completa, então eu trouxe esse dela. Saiu pela editora Lumen. Essa coleção aqui, gente, eu não sei por qual editora que ela saiu. Não sei se é uma publicação independente. Galáxia Gutenberg. Eu acho que é o nome da editora. As informações dele são diferentes das fichas catalográficas do Brasil. Então, fica um pouco complicado de achar algumas informações. Né? Acho que no da... Não sei se é o jeito argentino. Outra coisa que me chama... Vou voltar um pouquinho aqui pro Diário de la Dispersión. Porque é uma coisa que pode ser que incomode alguns leitores. É que ele é todo alinhado à direita. Ele não é justificado. E aí, eu até tava conversando com a Yumi, porque a Yumi mora lá na Argentina há muitos anos, né? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu não sei se fizeram assim, porque é um formato de... O livro se chama diário, né? Então, quando a gente escreve à mão, a gente não faz tudo justificado certinho. E aí traz essa impressão, né, de um diário mesmo, apesar de ser impresso. Ou se são os livros na Argentina que são assim, porque a Yumi reclama bastante da diagramação e das capas dos livros da Argentina. Aqui, por exemplo, no da Alejandra, já tá justificado certinho. Então, pode ser que seja uma coisa do Diário de la Dispersión mesmo. E aí, leitores que não gostam de livros alinhados à direita, podem se incomodar um pouco com isso. No meu caso, eu tô tão envolvida com a leitura que eu acabei não me incomodando. Mas pode ser um motivo de incômodo, pode ser um motivo de incômodo. Então é isso, gente. Eu deixei as informações das editoras, das livrarias, todas lá no meu blog, num post que também se chama Livros que eu comprei em Buenos Aires. Vai estar linkado aqui na descrição. E essas foram as minhas compras. Poesia completa, que eu ainda não comecei a ler. Diário de la Dispersión, que eu tô devorando. Já pedi pra trazerem. Já encomendei o Diário del Dinero pra Yumi, porque ela provavelmente deu um pulo no Brasil em breve. Então, falei pra ela, amiga, pelo amor de Deus, traz esse livro que eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Eu estou um pouco obcecada com o Rosário Blefari. E os 3, né? O mexicano e os 2 espanhóis aqui, que vão entrar na minha lista de leitura, porque também são livros fininhos, rapidinhos, no instantinho a gente lê. É isso. Me contem aí se vocês já leram esses autores. Eu sei que o Octavio Paz e o Federico Garcia Lorca são autores que são fáceis de ser encontrados aqui no Brasil, que tem tradução. Então me contem aí se vocês já leram, o que vocês conhecem desses autores, se vocês querem mais informação sobre eles, porque se vocês quiserem eu posso trazer. E é isso. Um beijo pra todo mundo, meu, da poesia e da camomila. E até a próxima!